aplicabilidade clínica, né, mas nós temos que ver também essa linha de tratamento. E nós vamos também trabalhar ainda a parte de tratamento aí para disfunção erétil, tá? Então, esse conteúdo aí todo, ele vai entrar aí até a nossa P1. E depois nós vamos trabalhar também a parte de medicamentos que começam a interferir um pouquinho no sistema nervoso central. E aí nós vamos trabalhar um pouco aí de epilepsia, ansiolíticos e também algumas doenças neuromusculares, tá? Então, miastenia, espasticidade. Então, lá para o segundo bimestre, a gente vai mais para a parte central, começamos a migrar para a farmacologia do sistema nervoso central. E aquilo que a gente não conseguir contemplar aí durante o ano na disciplina, aí nós finalizamos o conteúdo da farmaco no ano que vem, na farmacologia clínica, tá? Então, esse é o conteúdo aí que nós vamos trabalhar. Nós vamos usar a base que nós já temos das farmacos anteriores, né? Então, sempre agregando os conteúdos, né? Tudo aquilo que vocês já viram, anti-inflamatório, tratamento para diabetes, sistema nervoso autônomo simpático, parasimpático, tudo isso aí a gente vai acabar aproveitando também aí dentro da disciplina, tá? Hoje eu quero trabalhar um tópico que está relacionado mais à questão aí da disfunção erétil, né? Então, basicamente, nós vamos falar de dois medicamentos que são os mais utilizados aí. Um deles é o sildenafil, ou sildenafila, né? Como alguns livros colocam, e o outro é a tadalafila. Então, são dois medicamentos que são bastante utilizados aí dentro do mercado farmacêutico, que tem aí as suas implicações terapêuticas. O sildenafil, nós temos duas dosagens, de 50 e de 100 miligramas, e a tadalafila, nós temos a dosagem de 20 miligramas e também a dose de 5 miligramas, tá? Então, basicamente, o que nós temos em termos de uso clínico são essas duas moléculas aí. O sildenafil é o princípio ativo do Viagra, que é o nome comercial, e a tadalafila é o princípio ativo do Cialis, tá? Que é o nome comercial, tá bom? Eu tenho de 25 também na drogaria. De 25, o sildenafil. o sildenafila, tá. Uhum. E tem também o sildenafila de 100 miligramas, né? Isso. Em termos clínicos, né, o que a gente mais vai ver, principalmente aí na drogaria, é o sildenafil de 50 e o tadalafila de 20. E o tadalafila de 5 miligramas, ele tem uma indicação mais para pacientes que estão com algum tipo de problema na próstata, né? Não é uma dose suficiente aí para tratar a disfunção erétil, então 5 miligramas seria um tratamento contínuo, tá? Bom, antes de falar das medicações, vamos só entender primeiro a parte mais fisiológica, né? Como é que funciona o processo, o evento fisiológico da ereção peniana. Então, nós vamos entender primeiro esse evento fisiológico e aí depois nós vamos entrar na parte que envolve a parte dos medicamentos que vão interferir na disfunção erétil e depois nós vamos colocar os principais riscos que nós podemos ter com relação ao uso dessas medicações, tá? Então, primeiro de tudo, quando nós falamos em disfunção, em processo de ereção peniana, eu tenho que sempre pensar que tudo começa lá no nosso sistema nervoso central, tá? Então, o sistema nervoso central, ele é a base do processo. Então, ele que começa tudo. E o sistema nervoso central, através das suas terminações nervosas, ou seja, através das fibras, né, simpáticas e parasimpáticas, ele vai mandar informação em direção à área periférica e, de maneira mais pontual, nós estamos trabalhando aqui com relação à região peniana. Então, o que nós teríamos aqui? Um indivíduo lá com o seu sistema nervoso central e aqui nós teríamos a região peniana. E aí, na região peniana, nós teríamos, então, né, para a gente conseguir interpretar melhor toda a parte fisiológica, eu colocaria aqui essas terminações nervosas chegando até a região peniana, e aqui eu teria, então, a região
da região peniana, aqui a região do pênis. Na região do pênis, nós temos uma parte, né, que envolve toda a região do pênis, então eu tenho uma parte que é muscular, tem músculo presente ali na região peniana, e nós temos também uma parte que é mais vascular, então músculo e vaso sanguíneo. Então eu teria algo mais ou menos aqui assim, ó, região peniana, a parte externa ao redor aqui, uma parte mais muscular, e aqui dentro, internamente, eu tenho uma série de vasos sanguíneos. Então, ao redor desses vasos sanguíneos, nós temos musculatura. Então, o que eu vou colocar aqui para vocês? Eu vou fazer como se estivesse fazendo um corte nessa região aqui, para a gente enxergar de cima para baixo. Então, de cima para baixo, nós enxergaríamos algo assim, ó. Aqui, olhando de cima para baixo, e aqui eu teria essas bolinhas que eu estou colocando aqui, elas seriam os vasos sanguíneos. E ao redor aqui desses vasos sanguíneos, tudo aqui ao redor, eu tenho músculo. Tá? Então, músculo marcado aqui em preto ao redor e vaso sanguíneo. Então, aqui ao redor, músculo e aqui no meio, vaso sanguíneo. Tá? Todo o processo de ereção peniana ele tem um início que, na verdade, se trata do estímulo. Então, o primeiro passo, o indivíduo precisa ter um estímulo sexual. Esse estímulo sexual vai ser interpretado aqui no sistema nervoso central como uma necessidade de estimular um potencial de ação que vai migrar em direção a esta região peniana. E quando nós falamos em estímulo sexual, o neurotransmissor que está envolvido nesse processo é a acetilcolina, ACH. Então, a acetilcolina é o neurotransmissor envolvido no estímulo sexual. Essa acetilcolina, ela é produzida lá no sistema nervoso central e ela vai, através das terminações nervosas, chegar até em direção aqui à área periférica e vai chegar então aqui em direção à região peniana, tá? Quando eu pego aqui esta região peniana, eu sei também que aqui nós vamos ter uma série de alvos moleculares. Então, neste músculo que está circulando aqui toda esta área vascular, eu sei que eu tenho receptores. Então, eu vou ter, por exemplo, aqui um receptor M. Se a gente recordar lá, farmaco lá para trás, o receptor M é o receptor muscarínico. Então, a acetilcolina, ela vai acoplar aqui no receptor muscarínico como um agonista. Então, ela será um agonista deste receptor muscarínico. Tá? Uma vez que ela atua como agonista do receptor muscarínico, ela vai estimular uma série de transdução de sinal ali, uma sequência em termos de sinalização intracelular. Então, eu vou colocar aqui para vocês, ó, pegando esse receptor muscarínico, tá aqui. Aqui eu tenho a membrana da célula, e eu estou falando aqui de uma célula, eu estou falando de músculo, tá? Musculatura lisa ao redor aqui da região peniana. Então, toda essa parte preto aqui é músculo liso, e na membrana celular deste músculo liso, nós temos a presença de um receptor muscarínico, que é a acetilcolina, que é produzida lá no estímulo sexual, chega até essa musculatura lisa, lá na região peniana, e acopla ali como agonista. E se nós lembrarmos lá o conceito de agonista, eu tenho um fármaco, um neurotransmissor que vai estimular o receptor muscarínico. Este receptor muscarínico, ele se trata de um receptor metabotrópico. Se a gente lembrar também lá da farmaco anterior, o receptor metabotrópico, ele é um receptor que está acoplado à proteína G. Então, nós temos aqui, junto a este receptor, uma proteína G. Então, o agonista estimula esta proteína G.
Se a gente recordar, nós temos 3 possibilidades para a proteína G. Tem uma proteína G cuja subunidade é a alfa-S, uma outra que seria a alfa-Q, e uma proteína G cuja subunidade é alfa-I. Lembra que a subunidade alfa, que está presente aqui na proteína G, é aquela subunidade que consegue se deslocar em direção a uma enzima. Então, eu sei que aqui na membrana da célula, eu terei aqui a presença de uma enzima, que está presente aqui, e essa enzima está esperando a chegada de uma informação vinda da proteína G. O agonista acetilcolina, então, estimulou o deslocamento dessa subunidade alfa da proteína G. No caso aqui, para este receptor muscarínico ali, eu estou falando da subunidade alfa-Q. Então, a alfa-Q é uma subunidade de caráter estimulatório. Essa subunidade alfa-Q, então, ela se desloca em direção à enzima. E como a alfa-Q é uma subunidade de estímulo, então ela vai estimular o trabalho desta enzima. Uma vez estimulado o trabalho dessa enzima, ela vai produzir os seus segundos mensageiros. Tá? No caso, a enzima envolvida aqui é a enzima PLC, que é a enzima fosfolipase C. Então, a enzima recebe uma informação de estímulo, eu tenho um aumento do trabalho desta enzima, que, por sua vez, irá aumentar a produção de 2 segundos mensageiros. Um deles é o IP3, que é o trifosfato de inositol, e o outro é o DAG, que é o diacilglicerol. Então, trabalho da enzima estimulado, aumentando a produção do IP3 e aumentando a produção do DAG, aumentando a produção do trifosfato de inositol e aumentando a produção do diacilglicerol. Este IP3 aumentado, o que ele faz? Ele vai aumentar os níveis, ou seja, aumentar a concentração de cálcio nessa célula muscular. Então, aumenta a concentração de cálcio aqui. Então, nesta região de musculatura, eu tenho mais cálcio vindo desta rota da proteína G via receptor muscarínico. O diacilglicerol, ele vai aumentar a produção da PKC, que é a proteína quinase do tipo C, então aumenta a produção desta proteína, e esta proteína ela vai interferir diretamente sobre canais iônicos, sobretudo sobre os canais de cálcio, onde ela vai favorecer a abertura dos canais de cálcio e ela vai favorecer a entrada de mais cálcio nessa célula. Então, eu tenho cálcio entrando pelo canal e, portanto, aumentando os níveis de cálcio aqui nessa musculatura lisa. Bom, no final desse processo, via receptor, via proteína G, eu tenho aumento de cálcio. Este cálcio, o grande objetivo dele é continuar dando sequência a uma sinalização intracelular. Porque como o cálcio ele tem carga positiva, esse cálcio ele vai estimular ele vai continuar estimulando todo o potencial de ação por ter carga mais positiva. E aí, o que ele vai fazer aqui nesse processo? A elevação do cálcio vai aumentar a síntese de uma enzima que é chamada de enzima NOS. NOS é a enzima NO sintase. Então, o próprio nome dela já diz. Ela tem o propósito de sintetizar óxido nítrico. Tá? Então, a enzima NOS, que é a enzima NO sintase, ela tem o objetivo de promover o aumento da produção do NO, que é o óxido nítrico, que é um componente que nós temos circulando aí no nosso organismo. Então, veja que após o estímulo sexual, a acetilcolina, o objetivo dela foi aumentar o potencial de ação, né, lá na célula muscular, elevando os níveis de cálcio lá no meio intracelular. E eu, aumentando os níveis de cálcio aqui, eu vou aumentar o trabalho e a síntese
da enzima NO sintase, que, por sua vez, irá produzir uma quantidade maior de óxido nítrico. Tá? Então, nós estamos chegando agora num outro momento desse processo do evento da ereção peniana, porque o ciclo da acetilcolina já foi finalizado aqui, agora vai começar o ciclo do óxido nítrico. Quando eu falo, então, em óxido nítrico, aí eu vou voltar de novo para cá, vou colocar de novo aqui aquela célula que a gente estava trabalhando. Então, eu tenho lá a membrana celular, eu tenho lá o receptor muscarínico, ali está presente a acetilcolina, eu sei que ela fez todo esse processo via proteína G-alfa-Q, essa subunidade alfa-Q se deslocou em direção à enzima fosfolipase C, que aumentou a produção do IP3 e do DAG. O IP3 aumentou a taxa de cálcio e o DAG elevou os níveis da proteína quinase do tipo C, favorecendo a abertura dos canais e a entrada de mais cálcio. Esse cálcio elevado estimula o potencial de ação a aumentar o trabalho da NOS, que, por sua vez, aumentou a produção do NO, que é o óxido nítrico. Então, agora, nós temos ali o óxido nítrico presente. Na membrana desta mesma célula, eu terei ali um receptor de membrana para o NO. Então, receptor para o NO, um receptor de membrana. Onde esse óxido nítrico acopla a este receptor como um agonista. Então, ele acopla ali como agonista, ou seja, ele acopla porque ele tem afinidade, ele vai estimular uma sinalização intracelular neste receptor. Quando ele estimula o receptor, ele está determinando que uma sequência de eventos de sinalização intracelular, eles continuem. Então, a este receptor de membrana do NO, eu vou ter aqui acoplado a ele uma enzima, que é a enzima GC. GC é a enzima guanilato ciclase. Então, enzima GC, enzima guanilato ciclase. Antes da sequência, nós temos aqui também dois conceitos lá da base da farmacologia, sobre receptores de membrana. Deste lado aqui, eu tenho um receptor muscarínico que está acoplado a uma proteína G. Então, aqui eu tenho, como nós já vimos lá atrás, um receptor metabotrópico. Receptores metabotrópicos são aqueles que estão acoplados à proteína G. Deste lado aqui, eu tenho um receptor acoplado diretamente a uma enzima. Então, nós temos o conceito de receptor acoplado à enzima. Tá? Existem outros receptores metabotrópicos. Receptor alfa, beta, muscarínico, receptor opioide, serotoninérgico. Então, existem vários outros receptores metabotrópicos. O muscarínico é um deles. Existem outros receptores acoplados à enzima. Então, por exemplo, o receptor de membrana para insulina é um receptor acoplado a uma enzima. Tá? Por que eu estou dando essa paradinha para falar desses dois conceitos de base da farmacologia? De receptor acoplado à enzima, de receptor metabotrópico. Isto, no dia a dia nosso, na prática clínica, no nosso dia a dia no trabalho, no hospital, numa UBS, isso não vai fazer a diferença, né? Essa informação nós não vamos levar para os pacientes que nós estamos acompanhando. Mas esse tipo de informação, desses tipos de receptores, são informações que constantemente caem em concursos públicos. Então, provavelmente, alguns de vocês aqui terão interesse em prestar concurso público depois de formados. Então, esse tipo de informação são informações que normalmente caem em concurso público. Tá? Da mesma maneira, como pode cair, perguntando quais são os mediadores relacionados à proteína G-alfa-Q. No caso, seria a enzima fosfolipase C, os segundos mensageiros IP3 e DAG, a proteína quinase do tipo C. Tá? Então, aqui nós vamos trabalhando tanto informações
que serão importantes para a parte mais clínica, mas também informações que são mais teóricas e que poderão ser importantes para quem tem interesse em prestar concurso no futuro. Tá? Voltando aqui, o NO, então, atua como agonista, acopla no receptor de NO, estimula o receptor, que estimula a enzima guanilato ciclase. Se a enzima está estimulada, ela está trabalhando mais, então eu vou ter o aumento da produção do segundo mensageiro, que é o GMPC, o GMP cíclico. O GMP cíclico é a guanosina monofosfato cíclico. Tá? Então veja que nós temos segundos mensageiros que são produzidos pela via dos receptores metabotrópicos, mas nós temos também um segundo mensageiro que é produzido lá pela via do receptor acoplado à enzima. Qual é o papel do segundo mensageiro? É continuar levando adiante a mensagem que foi passado pelo primeiro mensageiro. O primeiro mensageiro, no caso, ou é a acetilcolina ou é o óxido nítrico, que são acoplados lá do lado de fora da célula, lá no receptor de membrana. Então, o NO acoplou como agonista, estimulou o trabalho da guanilato ciclase, que aumentou a produção do GMP cíclico. E qual é a função do GMP cíclico? Ele promove um relaxamento do músculo liso vascular. Ele promove o relaxamento do músculo liso vascular. Então, relaxa a musculatura lisa do vaso. E aí eu vou voltar lá para a tela anterior, onde nós temos esta imagem aqui, onde eu vou ter aqui olhando novamente na região peniana, percebam, né, que nós temos aqui musculatura lisa, que está em preto, né, toda essa parte aqui, músculo liso, ao redor do vaso, músculo liso vascular. Então, toda esta musculatura aqui ao redor do vaso sanguíneo na região peniana. Esta área que eu estou apontando aqui, onde está acontecendo todo esse evento, ela é chamada de região do corpo cavernoso. Então, a região do corpo cavernoso é esta região onde está acontecendo todo esse processo aí, do processo da ereção peniana, a região do corpo cavernoso. O GMP cíclico que foi produzido, o que ele está fazendo? Ele relaxa toda essa musculatura lisa do vaso. E quando ele relaxa toda a musculatura lisa do vaso, com o músculo relaxado vai sobrar mais espaço para esse vaso dilatar. Então, a consequência de eu ter um relaxamento desse músculo liso vascular, a consequência aqui será uma vasodilatação. Então, nós temos o evento de vasodilatação. Tá? A vasodilatação é o recurso que vai dar a possibilidade de ocorrer o evento fisiológico da ereção peniana. Então, para que ocorra a ereção peniana, é necessário que ocorra uma vasodilatação lá no local. E essa vasodilatação, ela só ocorre porque eu tenho as ações da acetilcolina e eu tenho as ações também do óxido nítrico. Tá? Então, chegamos aqui à etapa onde ocorreu a vasodilatação e agora é necessário finalizar esse processo, porque todo processo fisiológico ele tem começo, meio e fim. O começo foi com a acetilcolina, o meio foi com o óxido nítrico, e aí que, por fim, acabou favorecendo um evento de vasodilatação, e esse processo ele tem que terminar. Quem vai encerrar esse processo é uma enzima, que é a chamada enzima fosfodiesterase. Então, enzima fosfodiesterase, que nos livros de farmaco vai aparecer como PDE. Então, PDE é a sigla da enzima fosfodiesterase. Qual é o papel desta enzima fosfodiesterase? Ela vai promover
a degradação do GNP cíclico. Então, ela degrada, ou seja, ela destrói GNP cíclico, que é o segundo mensageiro. Uma vez que ela vem e degrada o GNP cíclico, se ela vem e destrói esse GNP cíclico, não há mais relaxamento do músculo liso vascular, não há mais a vasodilatação e está finalizado o processo aí do evento da ereção peniana. Tá? Então, começou com a acetilcolina lá através do estímulo sexual, que por sua vez gerou toda uma transdução de sinal para ter mais produção da NO-sintase e do óxido nítrico, que por sua vez culminou com a ação do óxido nítrico sobre o receptor de membrana no receptor dele para promover um relaxamento da musculatura lisa do vaso e, consequentemente, uma vasodilatação e ereção peniana. E o processo que finaliza isso é a ação da enzima fosfodiesterase, que é a PDE, que vai degradar o GNP cíclico e vai encerrar este evento, que é um evento fisiológico. Tá? Então, esse é o processo fisiológico que nós temos aí do evento da ereção peniana. Bom, quando nós falamos em tratamento para disfunção erétil, até antes da chegada do sildenafil, que foi a primeira molécula dentro desta linha de tratamento, as únicas possibilidades terapêuticas que nós tínhamos eram fármacos da linha que promoviam uma vasodilatação, tá? Então, fármacos vasodilatadores, ou seja, que interferem diretamente aqui, mas que não tinham uma interferência direta sobre esses alvos, o alvo que esses fármacos atuais eles fazem. Então, promovia uma vasodilatação local. E havia também, e ainda existe, né, o pessoal faz muitas vezes, administrar prostaglandina, fazer a administração de prostaglandina. Existe prostaglandina sintética e essa prostaglandina ela é injetável. Então, ela é administrada, essa prostaglandina, ela é aplicada diretamente aqui na região peniana. Então, vem aqui com uma injeção de prostaglandina aqui e aplica aqui sobre essa região peniana. Então, vem aqui e aplica ela. Tá? Então, viria aqui, ó, com uma injeção de prostaglandina. Tá? Aplicando essa prostaglandina, o que ela vai promover no local? Ela vai promover aqui no local uma vasodilatação. Se nós lembrarmos da prostaglandina que nós já ouvimos falar lá atrás, quando nós tivemos, por exemplo, a aula de anti-inflamatórios, né? Antes de entender o mecanismo dos anti-inflamatórios, vocês viram lá que existe uma cascata do ácido araquidônico, que é quem promove a produção de prostaglandina. E a gente viu também lá atrás que a prostaglandina ela promove uma vasodilatação no local. Essa vasodilatação faz com que extravase líquido e isso acaba gerando um edema, tá? A mesma prostaglandina que promove vasodilatação lá, nós vimos lá atrás, que gera inflamação e edema, é a prostaglandina que pode gerar uma vasodilatação local e pode tratar um paciente portador de disfunção erétil. Professor, Oi. Essa daí que faz a aplicação é a Caverject? Isso, é ela mesma. Tá? É a própria. Tá? Então, ela é ainda utilizada, mas depois do surgimento de sildenafil e tadalafila, aí a incidência do uso dela diminuiu bastante, né? Mas é essa prostaglandina sintetizada que tem uma ação vasodilatadora localizada. Bom, vamos voltar a falar dos fármacos, né, desta linha que são utilizados para tratar a disfunção erétil. Eu citei para vocês no começo da aula. Professor, o que o D está pedindo para eu aceitar ele na aula? Espera aí.
Bom, então vamos lá. Nós estamos falando aqui, então, de duas moléculas, né? Sildenafil, que é a primeira delas, né, que surgiu. Então, sildenafila. E a segunda molécula, que é a tadalafila. Sildenafil comercialmente é o Viagra, tadalafila comercialmente é o Cialis. Tá? O Viagra foi a primeira molécula a surgir dentro desta linha de tratamento para disfunção erétil, mas ele não, do início da pesquisa com o sildenafil, com o Viagra, não surgiu com uma ideia de tratar a disfunção erétil. Na verdade, o sildenafil, o Viagra, era para ser um antihipertensivo, porque como ele tem propriedades vasodilatadoras, e a gente já viu também lá atrás, que os vasodilatadores podem tratar um quadro de hipertensão, porque vão reduzir aquela RVP, resistência vascular periférica, e aí vão conseguir tratar então o quadro de hipertensão arterial. Mas no decorrer dos estudos clínicos, já na fase clínica, muitos usuários que estavam participando da pesquisa, eles relataram uma melhora ou uma reversão do quadro de disfunção erétil que eles apresentavam. E aí, então, a Pfizer, que é a detentora dos estudos na época, deu uma guinada no trabalho e começou a focar sobre o tratamento da disfunção erétil. E aí, em cima disso, é que surgiu o sildenafil, o Viagra, para tratar a disfunção erétil. Então, o sildenafil não nasceu, não teve como ponto de partida o tratamento da disfunção erétil, mas as observações durante já os estudos clínicos levaram a Pfizer a dar essa mudança no rumo do estudo com a molécula e, com certeza, o sildenafil é uma das moléculas do século, assim como morfina é uma das moléculas que entrou para a história da farmacologia, a penicilina é uma molécula que entrou para a história da farmacologia e a sildenafil, é uma outra molécula que entrou para a história da farmacologia. Então, é claro que a Pfizer é uma gigante multinacional, tanto que hoje, aí, na pandemia, é uma das indústrias que mais se destacam, né, com relação à parte da vacina, mas também o sucesso da Pfizer, né, também está atrelado à sorte, né, à observação, à capacidade de observação daquilo que vinha acontecendo no momento. Então, o acaso acabou levando a Pfizer a descobrir e a patentear na época uma molécula que também é considerada como uma molécula de destaque aí dentro da farmacologia, porque ela revolucionou o tratamento da disfunção erétil. Então, nós temos hoje disponíveis esses dois tratamentos, sildenafila e tadalafila. Qual é o mecanismo de ação dessas medicações? Elas têm o mesmo mecanismo. Ambas as medicações promovem inibição da enzima fosfodiesterase. Então, esses fármacos, eles são classificados como inibidores da PDE, inibidores da enzima fosfodiesterase. Se eu estou inibindo essa fosfodiesterase, eu não degrado mais o GMP cíclico. Quer dizer, então, que se eu não estou degradando, eu aumento a quantidade de GMP cíclico produzida. E se eu tenho mais GMP cíclico, eu aumento o poder e o tempo de relaxamento do músculo liso vascular e eu aumento esta vasodilatação. E, portanto, eu posso reverter um quadro de disfunção erétil, promovendo a ereção peniana. Então, são fármacos que são inibidores da enzima fosfodiesterase, são fármacos inibidores da PDE. Tá? E também a literatura aponta o seguinte, né? Um indivíduo que usar qualquer uma dessas moléculas, seja ela sildenafila ou tadalafila, ele, porque o que se imaginava no começo, bom, mas vai tomar essas medicações e aí vai ficar uma ereção peniana, mesmo o indivíduo não estando no momento para ter relação sexual. Tá? Então, esse indivíduo ele toma a medicação, ela tem um tempo de permanência no organismo, e a preocupação seria assim, bom, durante esse tempo de permanência, será que durante todo o tempo de permanência a medicação promoveria esse evento da ereção peniana? Que é o que faz, por exemplo, a prostaglandina. Uma vez administrada, ela tem uma tendência, enquanto ela está ali agindo, em manter esse evento da ereção peniana.
E aí os estudos clínicos descobriram o seguinte, que essas medicações, elas só vão conseguir gerar o evento final da ereção peniana se houver o estímulo sexual. E de onde vem o estímulo sexual? Vem lá da acetilcolina. Então, precisa estar acontecendo um evento fisiológico, que é esse aqui, começando com a acetilcolina, que nós vimos lá atrás, que é quem é responsável por agir durante o estímulo sexual. Tá? Então, é necessária a ação aqui da acetilcolina. Oi. Aceita a Valéria que ela tá pedindo para aceitar. Não tá conseguindo entrar. Bom, então, precisa ter o estímulo sexual. Tem que ter acetilcolina, que, por sua vez, vai promover a produção do óxido nítrico, né? Que, por sua vez, vai promover o processo da vasodilatação lá na região do corpo cavernoso. Tá? Então, um paciente, mesmo que ele já esteja sobre o efeito dessas medicações, que ele tenha tomado sildenafila ou tadalafila, essas medicações só vão promover o efeito se esse indivíduo tiver um estímulo sexual, que é justamente a ação da acetilcolina. Tá? Caso não tenha estímulo sexual, não vai ter esse processo que antecede a ação das medicações e não haverá o evento da ereção peniana. Bom, então, também isso foi uma conquista da farmacologia, porque tem uma medicação que terá um efeito somente no momento em que realmente a pessoa tiver um estímulo sexual. Tá? Então, inibindo a PDE, não degrada GMP cíclico, relaxa a musculatura do vaso, dilata o vaso, promove a ereção peniana. Então, esse é o mecanismo de ação que nós temos aí para sildenafila e tadalafila. Dentro da classe terapêutica, se a gente pegar um livro de farmaco, eu vou pegar o livro de farmaco e quero olhar melhor lá no livro o capítulo que fala disso. O que eu tenho que procurar lá nos livros? Eu vou procurar a classe dos chamados fármacos que são inibidores da PDE. São inibidores da enzima fosfodiesterase. Tá? Essa é a classificação que aparece lá nos livros de farmacologia. Qual é a diferença que nós temos da sildenafila para a tadalafila? Nós temos uma diferença que é o tempo de meia-vida. Essa é a única diferença que nós temos essas medicações. O tempo de meia-vida do sildenafil, da sildenafila, é por volta de 4 horas. Então, meia-vida de sildenafila, mais ou menos 4 horas. Tá? E a meia-vida da tadalafila é mais ou menos 17 horas. Meia-vida é o tempo necessário para que metade da concentração do fármaco seja eliminada do organismo. Então, nós temos que a tadalafila, ela fica muito mais tempo no organismo em comparação ao sildenafil. Então, o sildenafil, ele vai ter um tempo de ação aí que vai durar mais ou menos aí por volta de 8 até 12 horas. É o tempo de ação, é o tempo de efeito dele. Já a tadalafila, ela pode ter um tempo de ação, um tempo de efeito, que vai ficar mais ou menos 36 horas no organismo. Tá? Então, o sildenafil por volta de 8 a 12 horas no organismo, mantendo a ação, e tadalafila por volta de 36 horas no organismo, mantendo a ação. Então, a diferença é meia-vida. Quais são as dosagens? Sildenafila, 25 miligramas, 50 miligramas, que é a dose mais utilizada, que é o mais comum, e 100 miligramas. São as 3 doses que nós temos aí de sildenafila. E tadalafila, nós teremos aí a dosagem de 20 miligramas. Tá? Onde eu estou circulando aqui é o que é mais usual para a gente encontrar para o tratamento da disfunção erétil. 50 miligramas de sildenafila, 100 miligramas de sildenafila e 20 miligramas de tadalafila. Mas vocês vão encontrar
também aí no mercado farmacêutico a tadalafila de 5 miligramas. A tadalafila de 5 miligramas, a caixinha, ela vem lá com 30 comprimidos, ao passo que aqui vai ser caixa com 2, com 4 ou até caixa com 8 comprimidos, tá? Que é para uso agudo, para o paciente que quer reverter a disfunção erétil. Aqui são 30 comprimidos porque é um tratamento contínuo na dose de 5 miligramas para pacientes que têm problema na próstata, que tem alguma doença prostática. E por que a tadalafila ajuda no tratamento da doença prostática? Porque, através do mecanismo dela, nós vimos que ela promove uma vasodilatação. Então, ela é um vasodilatador. Então, ela melhora o fluxo sanguíneo lá na região prostática. Então, se o indivíduo quer tratar a disfunção erétil, não é a dose de 5 miligramas que ele vai usar para a tadalafila. Para a tadalafila, a disfunção erétil é de 20 miligramas. Tá? Então, o que vai diferenciar de um e outro é o tempo de meia-vida. E o pessoal, a população, tem muito a ideia de que, assim, quanto maior o número, maior é o poder de efeito da medicação. Então, é difícil para muitas pessoas entenderem que 20 miligramas de tadalafila terá um poder de efeito muito maior, porque fica muito mais tempo no organismo por causa da meia-vida, vai ter um poder de efeito muito maior do que 50 ou 100 miligramas de sildenafila. Tá? Muitas vezes, os homens que procuram esse tratamento, eles vão com base na quantidade. Então, para eles, 50 e 100 é maior do que 20. Então, para eles, esse aqui é o que tem maior poder de ação, maior poder de efeito terapêutico. Tá? Então, essa é a única diferença que nós vamos ter entre esses dois tratamentos. É a cinética, é apenas o tempo de meia-vida. Em termos de mecanismo de ação, eles são idênticos, não há diferença entre eles. Tá? Professor, em interação com o alimento, tem diferença entre eles? A interação, na verdade, a principal interação é com o medicamento. Eu vou comentar agora aqui que é para pacientes cardiopatas, né, como, por exemplo, a isosorbida. Agora, é claro que nós teremos interação com o alimento, então eu posso ter alimentos que têm propriedades vasodilatadoras, eu poderia ter um sinergismo, ou alimentos que têm uma ação vasoconstritora, que vai contra a ação das medicações. Tá? Haverá uma diferença também pelo tempo de meia-vida. É mais fácil competir com a sildenafila, que fica menos tempo no organismo, do que competir com a tadalafila, que fica muito mais tempo no organismo. Tá? Então, existem interações medicamentosas, né, a parte de alimentação, mas a principal interação que a gente encontra é medicamentosa mesmo. Tá? Bom, vamos falar de riscos, né? Quais são os riscos do uso dessa medicação? Primeiro, principal interação que nós temos aqui. Aliás, a interação que é contraindicada para paciente que quer usar sildenafila ou tadalafila. Esses inibidores de PDE, que são sildenafila e tadalafila, eles interagem demais com nitratos orgânicos. Quem são os nitratos orgânicos? Principal exemplo, isosorbida. Temos aí o mononitrato de isosorbida e o dinitrato de isosorbida. O mais comum comercialmente é o isordil. Tá? Esta isosorbida, esse nitrato orgânico, é indicado para pacientes que têm o quadro de angina pectoris, que é aquela dor no peito. Tá? E essa angina pectoris, o que ela está associada? A uma grande vasoconstrição. Uma grande vasoconstrição vai dificultar o fluxo de sangue para a região cardíaca. Então, nós teríamos aqui o músculo cardíaco do indivíduo, que deveria ter um vaso com diâmetro assim, para mandar essa quantidade de sangue para o músculo cardíaco, porém, por algum motivo, o vaso está contraído. Ele está assim, a quantidade de sangue que chega é muito menor. E isso traz como consequência dor na região do peito, dor no braço, principalmente o lado esquerdo, e formigamento, as parestesias do lado esquerdo, essa vasoconstrição.
E pela vasoconstrição, que nós temos a relação com o aumento da resistência vascular periférica, isso acaba gerando também um aumento da pressão arterial. Então, muitos pacientes são usuários contínuos de isosorbida, que é o nitrato orgânico, que é o principal risco de interação. Quando eu falo em isosorbida, eu sei que esta medicação, ou qualquer medicamento da classe dos nitratos orgânicos, atua como agonista do receptor do NO. São agonistas do receptor de óxido nítrico. Se a gente recapitular o que nós vimos ali atrás, eu tenho que existe na membrana da célula do músculo liso vascular um receptor de membrana onde acopla o próprio óxido nítrico. Mas eu sei que o óxido nítrico não ocupa todos os receptores. Eu tenho receptores livres, onde a isosorbida, uma vez administrada, ela pode acoplar esses receptores que estão livres. Então, tem aqui dois agonistas que estão estimulando o receptor, que é um receptor que está acoplado diretamente à enzima, que é a GC, a guanilato ciclase, aumentando a produção do segundo mensageiro, o GMP cíclico. Que, por sua vez, esse GMP cíclico aumentado promove um relaxamento do músculo liso vascular, e esse relaxamento traz como consequência uma vasodilatação. Então, ótimo. Eu tenho com a ação da isosorbida a mesma ação do NO. Ela está dando uma força, ela está somando efeito com o NO. E no final está dando uma vasodilatação, que é isso aqui. Eu estou tirando o vaso desta condição de vasoconstrição, estou colocando ele numa condição de vasodilatação e eu tenho maior fluxo sanguíneo lá para o músculo cardíaco. E aí eu consigo tratar um quadro de angina pectoris. Tá? Então, medicamento vasodilatador. Agora, esse processo, lembra que ele tem fim. Lembra que nós temos a enzima fosfodiesterase. O que ela faz? A PDE degrada o GMP cíclico para finalizar essa vasodilatação. Só que nós estamos falando de medicamentos da classe dos inibidores da enzima PDE. Então, se eu tenho um paciente que está tomando um nitrato orgânico, como a isosorbida, mais um inibidor de PDE, eu vou ter o seguinte: a PDE está inibida, não degrada o GMP cíclico e aumenta o GMP cíclico. O NO está produzido e está sendo produzido e está gerando aumento do GMP cíclico. A isosorbida está no receptor, aumentando o GMP cíclico. Então, eu tenho produção de GMP cíclico via receptor do próprio NO e via ação da isosorbida, e mais um inibidor da PDE. Portanto, eu vou ter muito relaxamento do músculo liso vascular e muita vasodilatação. Então, uma vasodilatação em excesso. E esta vasodilatação em excesso, ela é uma interação de risco. Tá? Por que que ela é uma interação de risco? Porque eu vou ter aqui agora um vaso sanguíneo muito dilatado, muita vasodilatação, e aí eu vou pegar a fórmula da pressão arterial. PA é igual débito cardíaco, o DC, vezes a RVP, a resistência vascular periférica. Então, DC é o débito cardíaco, o quanto o músculo cardíaco trabalha, e a RVP é a resistência vascular periférica, ou seja, o quanto esse vaso sanguíneo ele está mais dilatado ou mais contraído. Lá atrás, nós temos muita vasodilatação. Então, excesso de vasodilatação significa cair demais a RVP. Lembra, né? Mangueira passando água, se eu aperto a mangueira, eu aumento a resistência. E se eu aumento a resistência à passagem da água, eu gero uma pressão, um jato d'água, a pressão sobe. Mangueira passando água, se eu paro de apertar, eu tenho menos resistência ao fluxo. Então, cai a RVP e cai a pressão. Então, ao invés de eu ter um jato da água, essa água vai cair no meu pé. Tá? É a mesma coisa aqui. Um vaso muito dilatado
tem uma queda bastante severa da RVP e, portanto, uma queda bastante severa da pressão arterial. Qual é a consequência disso? Haverá aqui um mecanismo compensatório. Para tentar equilibrar essa queda excessiva da RVP, eu vou ter um mecanismo compensatório tentando aqui elevar o débito, para tentar gerar um equilíbrio no valor da pressão. E elevar o débito significa colocar o paciente em taquicardia. Tá? Então, essa taquicardia, e se eu considerar que um paciente que a gente está comentando aqui é um paciente que ele tem um quadro de angina, ou seja, ele já é um cardiopata, uma taquicardia para um cardiopata, durante um esforço para promover a prática da relação sexual, pode ser fatal para ele, porque vai gerar muita elevação do débito, muita taquicardia, e aí o paciente ele pode vir a óbito por conta de uma parada cardíaca. Tá? Então, essa é a principal interação, e se você pegar nos livros, na literatura, eles vão deixar bem claro: interação medicamentosa de alto risco, utilização de qualquer fármaco que é um nitrato orgânico, sobretudo a isosorbida. Tá? Mas poderia acontecer com outros vasodilatadores. Então, por exemplo, nós temos aí anlodipino. Anlodipino sai bastante também, o pessoal usa muito. E a gente sabe que o anlodipino ele é um vasodilatador. Pode ter interação? Pode também. O mesmo tipo de interação. Muita vasodilatação, queda da RVP, queda da pressão, mecanismo compensatório tentando elevar o débito, gerando taquicardia. Então, pode acontecer o mesmo problema, o mesmo risco de parada cardíaca. Tá? Então, qualquer vasodilatador é medicamento de risco para pacientes que queiram utilizar o inibidor de fosfodiesterase. A questão é que a gravidade, o extremo da gravidade da interação está com os nitratos orgânicos. Tá? É a interação mais grave, de maior risco. E aí depois eu tenho menor gravidade com outros vasodilatadores. Bom, na prática do dia a dia, você pode até tentar falar para o paciente que ele, de repente, ele está tomando um vasodilatador e que não convém para ele utilizar qualquer uma dessas duas medicações. Tá? Na prática, ele não vai te escutar. Ele vai comprar a medicação e ele vai levar a medicação. Tá? Então, mesmo a gente tentando explicar dos riscos, o paciente ele vai comprar a medicação e vai utilizar. Tá? Nós também percebemos uma questão que é a seguinte: desde que surgiu o Viagra, o sildenafil, aumentou muito a incidência de pacientes portadores de HIV mais velhos, mais idosos. Tá? E isso tem a ver com esses inibidores de fosfodiesterase, porque o pessoal mais idoso que usa muito mais essas medicações, faz o uso da medicação, não quer utilizar preservativo e acaba adquirindo aí uma série de doenças sexualmente transmissíveis. E o HIV aumentou bastante nessa faixa etária. Aumentou bastante também na faixa etária mais jovem, porque nós temos também muitos jovens que não teriam a necessidade de utilizar a medicação, mas por uma questão de curiosidade, uma questão recreativa, acaba utilizando essa medicação também. E aí, somado a isso, nós temos a presença da pílula do dia seguinte. Então, quando nós juntamos a entrada do Viagra no mercado farmacêutico e a pílula do dia seguinte, nós temos aí um prato cheio para o pessoal promover a prática da relação sexual sem a utilização de preservativo e, consequentemente, um aumento da incidência de HIV nessas faixas dos extremos, que pega os mais jovens e pega os pacientes mais idosos. Tá? Então, nós temos aí uma relação com essas medicações que é considerado um problema aí de saúde pública, tá? Que é o aumento da incidência de DST, de doenças sexualmente transmissíveis. Tá? Então, o principal risco é essa interação. O que mais que um paciente que usa essa medicação, o que mais que ele pode reclamar? Esses pacientes, eles podem também queixar-se de dor de cabeça. Tá? Então, a dor de cabeça
é uma queixa que pode acontecer com usuários de inibidores da PDE. Por quê? Por conta da vasodilatação. Esta vasodilatação em excesso pode trazer como consequência a dor de cabeça no indivíduo. Tá? E aí também nós temos uma relação que uma coisa uma automedicação vai levando a uma outra. Então, ele se automedica com o inibidor de PDE, ele tem como consequência uma dor de cabeça, e para essa dor de cabeça ele utiliza um analgésico. Tá? Sendo que, na verdade, o que está gerando o problema, né, isso aqui seria um problema relacionado ao uso de medicamento, seria esse inibidor da enzima fosfodiesterase. Então, dores de cabeça também são eventos que podem acontecer para esses usuários aí. Tá? Do ponto de vista do dia a dia, né, do dia a dia, por exemplo, numa drogaria, porque esse é um medicamento mais de drogaria, né, de farmácia. Qual é o perfil que vai aparecer? Um perfil de um paciente mais idoso para comprar essa medicação. E normalmente esse paciente mais idoso, ele já tem alguma doença crônica. Ele já apresenta alguma doença crônica. Por exemplo, ele já pode ser portador de um quadro de hipertensão arterial sistêmica e ele pode também ser portador de um quadro de diabetes mellitus. A hipertensão arterial, ela tem uma relação direta com a possibilidade de piorar um quadro de disfunção erétil, porque eu sei que na hipertensão arterial, um dos problemas é uma grande vasoconstrição, que vai elevar a RVP e, portanto, vai elevar a pressão arterial. Tá? E esta vasoconstrição que eleva a pressão é a mesma vasoconstrição que vai diminuir o fluxo de sangue lá na região do corpo cavernoso e pode piorar um quadro de disfunção erétil. Tá? Então, isso seria uma doença crônica, pode sim estar agregando a uma disfunção erétil, ou seja, piorando um quadro de disfunção erétil. Nós temos que lembrar que também, no idoso, existe uma redução da taxa da produção de hormônios, os hormônios masculinos, testosterona. E esta redução de hormônio, os hormônios sexuais masculinos, também são responsáveis pelo desencadeamento da disfunção erétil. Existe também uma relação com diabetes, porque nós já vimos lá atrás, no ano passado, que o diabetes mellitus ele gera problemas vasculares. Tanto que o diabético ele tem uma dificuldade para cicatrizar feridas por conta dos problemas vasculares. E esses problemas vasculares podem pegar a região do corpo cavernoso. Então, imagina a seguinte situação. No indivíduo normal, essa é a estrutura do vaso, que tem lá a sua determinada permeabilidade. Então, eu teria aqui um fluxo de sangue, que vai estar aqui, e eu tenho uma permeabilidade que vai ter um pequeno extravasamento de líquido, num vaso normal. Num vaso do indivíduo diabético, ele pode ter lá na região do corpo cavernoso um quadro assim. E toda vez que ele tiver o evento da vasodilatação com relação associado à ereção peniana, esse fluxo de sangue que está vindo maior aqui, o que acontece? Ele vai acabar extravasando mais. E aí isso mantém um quadro de disfunção erétil, que é consequência dos problemas vasculares do diabetes mellitus. Tá? Então, grande parte das pessoas que vão à farmácia comprar essas medicações, elas têm uma doença crônica. E essa disfunção erétil é consequência dessa doença crônica. Então, imagina a situação. O cara é diabético e o cara é hipertenso. E ele tem problemas vasculares. Mas ele foi lá e comprou o sildenafil, que vai promover uma grande vasodilatação. Só que essa vasodilatação não está revertendo a disfunção erétil, porque esse vaso está com problema, então está extravasando. Então, ao invés de tomar 50 miligramas, ele foi lá e tomou 100 miligramas, que vai dar muito mais tempo, mais poder vasodilatador. Esta vasodilatação, ela pode estar associada a uma grande queda na resistência vascular periférica e uma compensação com uma grande elevação do débito, uma grande taquicardia. E para um paciente hipertenso, é um risco. Essa grande vasodilatação num vaso que está frágil
pode manter ainda a disfunção erétil, né? O paciente não tem o efeito da medicação. Agora, eu preciso imaginar também que ele pode ter um problema vascular lá numa área central. E na hora que a medicação determinou uma grande vasodilatação, lá na área central dilatou o vaso, o sangue veio com tudo e extravasou o líquido. Então, esse paciente ele corre o risco de ter um acidente vascular encefálico, um AVE, por conta desse extravasamento de líquido. Tá? Então, esses são os riscos do uso dessas medicações aí, tá? Que são medicamentos que vendem todo dia em drogaria, o pessoal compra mesmo sem a receita, e por mais que você tente orientar e explicar, esse é um paciente que ele não está muito aberto à questão da explicação para ele, porque ele já está numa faixa etária mais avançada, ele já não tem mais tanta tolerância para ficar escutando determinadas coisas, e ele quer aproveitar o momento dele. Tá? Ele quer pegar a medicação, paga pela medicação e ir embora. Tá? Apesar da gente saber que isso pode ser um problema grave aí para ele. Tá bom? Então, esses são os efeitos, né? As questões relacionadas aí ao tratamento com os inibidores da enzima fosfodiesterase. No caso, sildenafila e tadalafila, tá? Então, relação direta aí de dois medicamentos importantes aí para o tratamento da disfunção erétil. Hoje ainda, quem for para o hospital vai encontrar também a sildenafila lá no âmbito hospitalar, vai encontrar essa medicação que vai ser utilizada para bebês, né, recém-nascidos que estão com um quadro de hipertensão pulmonar. Então, às vezes, vocês vão ver bebezinho na UTI que está sob ação de sildenafila para tratar uma hipertensão pulmonar. Por quê? A sildenafila promove uma vasodilatação, tá? E a hipertensão pulmonar está associada a uma grande vasoconstrição no pulmão. Então, ela vai reverter essa vasoconstrição, promovendo uma vasodilatação, promovendo uma queda da resistência vascular. Então, a sildenafila vai ser uma molécula encontrada também dentro do ambiente hospitalar para bebês recém-nascidos com quadro de hipertensão pulmonar. Tá? Bom, o material da aula que eu preparei para vocês, né, para a aula de hoje, foi esse aí, tá? Os tratamentos aí para disfunção erétil, os inibidores da enzima fosfodiesterase. E aí eu vou então abrir espaço para quem aí tiver alguma dúvida, alguma pergunta, alguma questão aí que queiram colocar, tá? Pode ficar à vontade. Ô, professor, boa noite. Oi. Nesse caso do idoso, que ele tem vários problemas de hipertensão, diabetes, não pode fazer um tratamento com ele de tipo um diário? Um tipo tratamento contínuo? Você fala de uma tadalafila na dose de 5 miligramas, por exemplo. Isso. Até pode, mas assim, a quantidade 5 miligramas não é uma dose suficiente para inibir a PDE, para dar aquela vasodilatação para reverter a disfunção erétil. Ela é uma dose suficiente apenas para dilatar um pouco o diâmetro do vaso, para melhorar a circulação. Então, assim, talvez até você vai ouvir relato de alguns indivíduos que falaram que tiveram uma resposta positiva para um quadro de disfunção erétil tomando uma dose de 5 miligramas de tadalafila, tá? Outros vão falar, olha, eu comecei a tomar essa medicação porque o meu médico passou para o meu problema de próstata e eu percebi que eu tive quase uma ereção peniana completa, tá? Ela ficou assim na metade do caminho. Então, para esses casos, o que acontece? Que significa que esses indivíduos eles têm um quadro de disfunção erétil, mas não é ainda uma disfunção erétil de extrema gravidade. Ele não tem um grande comprometimento da estrutura do vaso e ele não tem uma grande redução ainda da taxa hormonal. Entendeu? Mas não dá para garantir que essa dose menor ela vá reverter um quadro de disfunção erétil. Tá certo, então. Tá? Obrigado. Tá. Alguém mais? Alguma dúvida, alguma pergunta? Professor, perguntaram no chat, se o senhor conseguir ver. Deixa eu ver aqui, eu vou entrar aqui e com a tela aberta eu não consigo ver
Perguntas, tá? Vamos ver aqui. Disfunção erétil é causada pelo excesso de... Disfunção erétil causada pelo excesso de PD? Pode até ser, tá, Gabriela? Mas não existe um exame para a gente conseguir quantificar a enzima fosfodiesterase. Tá? O que tem hoje é, assim, dosagem de taxa hormonal, isso é uma coisa, e a outra coisa é, assim, conseguir avaliar a qualidade da estrutura do vaso. Pode ser uma causa, sim, o excesso de PDE, mas não tem nenhum exame que consiga mostrar isso. Alguém mais? Oi, Professor, Oi. Oi. não, pode fazer. Ah, tá. É que eu tô tentando pausar aqui. Nossa, esse Teams aqui tá difícil. É que você falou que tem a ver com a cicatrização das feridas lá, o diabetes, né? Porque eu sei que acho que o senhor já falou, mas só que eu me perdi nessa parte. Uhum. O diabético ele tem dificuldade na cicatrização de feridas. Isso é por causa do extravasamento também? Porque, na verdade, o diabético não tratado, o que ele tem? Um quadro de hiperglicemia, né? E uma hiperglicemia crônica, uma hiperglicemia contínua. E aí, então, significa que eu vou ter uma alta taxa de glicose mais tempo na corrente sanguínea. E eu não vou ter a capacidade, o paciente não ter a capacidade de transportar a glicose para dentro das células, tá? Então, imagina a seguinte situação. Uma solução hiperconcentrada no sangue circulando de maneira crônica em contato com a parede do vaso. Seria a mesma coisa que você colocar o teu pé na água do mar e ficar com esse pé dentro da água do mar por 12, 24 horas. O que vai acontecer? A tua pele vai começar a ter problema e pode chegar uma hora que vai começar a aparecer ferida, porque existe uma diferença de concentração ali. A água do mar é hiperconcentrada, né? Então, essa diferença de concentração, essa hiperconcentração de glicose, é quem vai minando a estrutura do vaso, e aí ela começa a ficar frágil. E aí todo o sangue que está passando no vaso frágil começa a extravasar mais. Por isso é mais difícil de cicatrizar. Porque para cicatrizar, eu dependo de formação de coágulo e eu dependo da agregação de plaqueta. Só que como é que coágulo e plaqueta vão conseguir estancar um vaso que está extremamente frágil? Eles têm mais dificuldade. E aí por isso que gera dificuldade no diabético para cicatrizar a ferida e no indivíduo que tem a disfunção erétil uma dificuldade para ter ereção peniana, porque o vaso dilata, mas como o vaso é frágil, o sangue ele extravasa. Tá? Ok, obrigado. Tá? A PDE é produzida na medida que precisa degradar de GMP5. Isso. Nós teremos uma produção de fosfodiesterase proporcional à nossa necessidade. Uma resposta fisiológica que é proporcional àquilo que está acontecendo no momento. Se eu preciso de mais, eu produzo mais. Se eu preciso de menos, eu produzo menos. Então, se eu estiver num estado de repouso dormindo, a minha quantidade de PD vai ser muito menor do que numa situação que eu estou acordado em plena atividade. Tá? E a Letícia pergunta se essas medicações só fazem efeito a partir do estímulo. Sim, só vai ter efeito se houver estímulo sexual. Porque lembra que o estímulo sexual começa lá na acetilcolina e que vai culminar no óxido nítrico, que na verdade é o vasodilatador. Tá? Então, se eu não tiver a acetilcolina e óxido nítrico, que são os vasodilatadores, eu não vou ter resposta. Tá? Então, sim, o efeito só vai acontecer se o paciente tiver estímulo sexual. Caso contrário, essas medicações não geram ereção peniana. Tá? Professor, Oi. então um indivíduo que já tenha problema de ereção e ele vai e adquire diabetes, então ele vai ficar complicado para ele conseguir reverter esse problema mesmo utilizando medicamentos. Isso, a questão é assim, né? Um paciente diabético, quanto mais tempo ele demorar para estabilizar a glicemia dele, ele fazer um tratamento e manter o diabetes sob controle, quanto mais tempo ele demora, maior a chance dele ter um quadro de disfunção erétil e maior a chance, muitas vezes, dessa disfunção erétil ser irreversível. Tá? Então, o que é o ideal? O indivíduo descobrir
descobriu que é diabético, e aí já imediatamente ele começar um tratamento, ajustar a dieta, atividade física, para ele não deixar comprometer a estrutura do vaso, porque quando o indivíduo descobre que é diabético, ele já está pré-diabético há muito tempo, e a estrutura do vaso dele já está sendo minada, então ele já está no prejuízo. Então, o ideal é assim, quanto antes controlar o diabetes, melhor. Agora, o que a gente vê no dia a dia é que são diabéticos que já estão muito tempo com a doença e não tem controle nenhum, né? E aí já comprometeu demais o vaso, e aí fica mais difícil de conseguir tratar essa disfunção erétil. Mas, assim, com exercício físico, ele pode conseguir melhorar a situação dele, então. Pode. Se ele controlar a glicemia, porque o estrago feito da estrutura do vaso não tem mais volta. Tá? Então, ele vai usar lá uma metformina, uma glibenclamida, uma insulina para tratar o diabetes. O que vai acontecer? A ideia é controlar a glicemia e não deixar mais comprometer mais a estrutura do vaso. Porque o que já comprometeu não tem volta, não tem tratamento para fazer nascer vaso novo ou para fazer renovar a estrutura do vaso. Então, tem que pensar assim, eu já estou no prejuízo, eu não posso deixar esse prejuízo ele aumentar. Ele vai, então, só no caso, manter para não piorar. Isso, manter para não piorar. Ok, professor, obrigado. Tá? Professor, tem algum efeito em mulheres, algum efeito clínico? Olha, o pessoal já estudou, as mulheres, tem relato de muitas mulheres que usam, mas nada que comprove que clinicamente isso vai ter uma influência. Tá? Talvez uma vasodilatação maior, né, que possa, durante a relação sexual lá, promover uma maior lubrificação do local, mas nada que comprove, não tem nada disso. Prof, o tempo de meia-vida do fármaco, ele pode ser alterado de acordo com a existência do estímulo ou não? E a sua atividade terapêutica? Não, a meia-vida do fármaco já é fixa, dependente se tem estímulo ou não tem estímulo. O fármaco ele vai entrar no organismo e ele vai cumprir a meia-vida dele. Tá? Então, o sildenafil tem lá uma meia-vida de por volta de 4 horas, independente do que aconteça. Se o cara teve estímulo, não teve estímulo, teve relação, não teve, deu a meia-vida, esse fármaco ele vai ser metabolizado e vai ser excretado. Só vai ter alteração se a pessoa tiver algum problema com relação à cinética do organismo. Tá? Beleza, obrigado. Quando eu falo um problema na cinética do organismo, eu passo assim, ele já tem, por exemplo, ele tem uma hiperexpressão de CYP que metaboliza mais rápido esses medicamentos, mas já é um problema da pessoa. Tá? Ou vai ter uma menor produção da enzima que metaboliza essa linha de medicamento. E vai ficar, então, mais tempo do que o esperado. Mas aí é um problema da pessoa, que também é difícil de descobrir isso. Tá? Alguma pergunta a mais? Não? Beleza, então, pessoal? Podemos encerrar? Pode sim, Wilson. Beleza, então, gente. Tchau, boa noite. Boa noite. Até a próxima aí, se Deus quiser.